pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como selecionar um membro de um Party Family em uma montagem usando um critério de seleção. Esse critério de seleção ele vai ser dado no meu Top Level Assembly e tudo isso ainda usando o Create Interparty Expression, certo? Então, uma vez que a gente criar esse critério de seleção no nosso Top Assembly, ele vai selecionar os componentes do que eu vou colocar nessa montagem, ambas com Part Family, e vai fazer essa seleção automática. Então vamos lá. Para isso que eu fiz aqui, ó, eu criei uma peça, que aqui é um eixo, certo? Esse eixo ele tem três membros de Part Family, certo? E aqui eu nomeei eles como 30, 40 e 50, certo? E aqui eu tenho a referência aqui do da onde vai ser colocado montado o rolamento, certo? Então, gravem essa expressão aqui, ó, diâmetro underline eixo, dia underline eixo. O outro lado aqui, eu tenho esse rolamento. O rolamento também possui um part family. Esse part family também tem três membros, certo? E nesse caso aqui, a gente vai gravar essa dimensão aqui, ó, D30, D40 e D50. Então, é através dessas duas expressões que nós vamos montar as nossas peças ali. Ele vai selecionar essa peça automaticamente para a gente. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui em expressões e eu vou criar a expressão que vai controlar a seleção de ambos os componentes da minha montagem. Então, eu vou colocar aqui a expressão tamanho. Opa, tamanho. E eu vou colocar a dimensão de 30, porque tanto para o rolamento quanto para o eixo eu tenho o tamanho de 30, 40 e 50. Então eu vou deixar aqui o 30. E agora eu vou dar o Create Edit Interpart Expression. Então aqui eu vou pegar aqui, vou clicar no meu eixo e vou selecionar, lembra lá, ó, diâmetro eixo. Vou dar um OK. Veja que ele já criou aqui, ó, a minha Interpart Expression e vou fazer isso mais uma vez agora para o meu rolamento. Vou pegar aqui a minha expressão D. Vou dar um OK. Agora eu tenho aqui as minhas duas Interpart Expression com uma para o eixo e outra para o rolamento. Então vamos lá, vou dar um OK. E agora eu vou selecionar o meu primeiro membro. Então eu vou aqui em Assemblies, Add Component. Eu vou pegar o meu eixo, certo? E aqui que vem o critério de seleção do Family Table. Eu tenho aqui esse campo critério. E aqui eu vou selecionar, lembra lá da minha expressão de underline eixo? Então, eu vou selecionar aqui, ó, de underline eixo, ele já vai jogar aqui. E aqui eu vou colocar igual a minha expressão tamanho, que foi que eu criei aqui no meu Top Level Assembly. Então, vou colocar aqui tamanho. E quando eu digitar Enter, como a minha expressão, eu coloquei o valor dela lá de tamanho igual a 30, ele vai jogar o 40 e o 50 para cá e vai deixar somente o 30 aqui, ó. Então, vou dar o Enter. Olha lá, ele já selecionou, porque o meu tamanho vale 30, ele vai procurar um valor no diâmetro do eixo igual a 30. Achou esse cara, eu vou dar um OK. Olha lá, ele já puxou, e nesse caso aqui eu vou deixar ele fixo, né? Só para um exemplo aqui. Então nós temos aqui o eixo. Acabei puxando dois aqui. Vou deletar esse cara aqui. Vamos fazer agora a mesma coisa para o rolamento. Eu vou adicionar um componente. Vai ser o rolamento. Eu vou selecionar minha expressão D e vou colocar aqui também tamanho, a mesma coisa. A hora que eu der um Enter, ele vai jogar o 40 e o 50 para o lado e deixar só o 30. Já fez. Vou dar um OK. Aqui eu vou deixar dois mesmo, porque eu vou fazer uma montagem. Então vamos lá. Vou aqui, Prefer Touch não, colocar aqui Center Align. Vou selecionar aqui o meu eixo. Coloco aqui, Prefer Touch. Opa, peguei errado aqui. Vou montar ele aqui. Já está certo.
agora eu vou colocar esse cara aqui e esse cara aqui. Vou dar um OK. Temos montado. Então, veja que interessante agora. Se eu for no meu Expressions e trocar aqui para 40, opa, aqui, 40, vou dar um Enter, vou dar um Aplicar e nada muda. Mas se eu for agora aqui em Assemblies, vou até trocar aqui, veja 306206. Eu venho aqui em More, Part Family Update, veja que ele já trocou aqui, ó, eixo de 40, rolamento 6208. A mesma coisa se eu vier agora, vier aqui, trocar para 50. Novamente, vou em Assemblies, More, Part Family Update. Já trocou aqui também, ó, 6210 e 6250. Então, baseado nisso, eu consigo agora até fazer um Family Table, um Part Family, né? Vou tirar TK aqui, OK. Vou colocar a minha expressão tamanho. Vou criar aqui meu Part Family. Então, vou colocar conjunto, colocar 50. Conjunto 40. Conjunto 30. 40 e 30. Vou dar um Save Family. E agora eu só verifico meus membros, ó. 50 tá certo. Vou ver o... Ó lá, também tá certo, ó. 40. E o 30 também tá certo. Então, por hoje é isso aí, pessoal. Valeu aí, hein? Até mais.